nós iniciaremos o estudo de um livro, não só de abertura, de introdução, como a gente vem adotando, né? Como fizemos estudando aquele livro Bezerra, Chico e Você, trechinhos curtinhos. Agora não, agora estudaremos o livro em sequência de palestras, né? Seremos os oradores, né? Os aprendizes a oradores da casa. E então, assim, uma vez por mês, um orador da casa vai estar fazendo um capítulo deste livro Roteiro, que é um livro escrito pelo benfeitor Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, que, como o nome nos diz, é um roteiro mesmo. É um roteiro para nós, que adotamos a doutrina e buscamos um sabor diferente na vida. Buscamos uma compreensão, buscamos uma entonação, buscamos um algo mais que nos alimente. Então, a partir de hoje, iniciando com o Edinho, depois na sequência, Oceander, Estela e eu, estaremos apresentando cada mês um capítulo deste livro. Não tem necessidade de aquisição do livro, mas se alguém quiser, é só solicitar na livraria. Abriremos hoje, então, com a introdução. Não, pode ler. No prefácio do livro Roteiro, Emmanuel nos diz, definindo rumos: em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não é definindo rumos mesmo? Não é para quem já encontrou uma excelsitude de vida, de expectativa, de destino. A vida não se resume para nós, que nos reunimos aqui numa segunda-feira à noite e escolhemos um rumo, escolhemos um entendimento, uma busca, uma aquisição. Então, o benfeitor Emmanuel explica que, assim, é para nós isso. Daí adotarmos este livro para este estudo. É para você que já despertou para a renovação íntima, para a imortalidade, para a excelsitude, para a elevação. É para você. Meus queridos, sejam bem-vindos a uma etapa nova desta tribuna. Seguir um livro de palestra. Só que
nós 4 que estaremos apresentando somos humildes aprendizes. Não temos pretensão alguma de saber um tanto mais. Então a gente convida você para vir compor conosco, para vir fazer parte, para que você contribua com a sua cara aberta, com o seu sorriso, com o seu calor, com a sua vibração, com a sua presença. Sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro, definindo rumos e iniciando com o capítulo 1, o homem ante a sua vida. Sejam bem-vindos. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, é com alegria e entrega que estamos apostos nesta noite, onde a aventura do Teu Evangelho nos chega como um bálsamo aos nossos corações, pelo que, meu Jesus, cabe a cada um de nós entrarmos nesta exortação, abrindo os nossos corações, preparando a nossa mente, massageando os nossos sentimentos, para que este banquete nos envolva, nos alcance e construa dentro de nós um percurso seguro, atitudes renovadas, escolhas acertadas, decisões corretas, que esta noite, meu Jesus, nos preencha com o bálsamo e o néctar dos Teus ensinamentos. Muito obrigado, Mestre Divino, por aqui estarmos. Desejamos estar mais contigo, como o Senhor tem estado conosco. Obrigado, meu Jesus. Que assim seja. Então hoje, iniciando nosso capítulo 1, o homem ante a vida, temos a alegria de convidar o nosso já conhecido Edinho, que veio nos enriquecer com a sua presença. Obrigada, querida. Quanta honra, né? Iniciar uma atividade dessa grandeza. E quanta responsabilidade. Não a responsabilidade de transmitir isso para alguém, mas a responsabilidade de começar a viver dessa forma. Porque a transmissão ela pode ser feita através da leitura. Todos vocês poderiam ler o livro. Mas, como a Carla disse, nós que vamos transmitir da maneira com que a gente entende, da maneira com que a gente vê aquilo lá, nós temos uma responsabilidade imensa em começar a fazer, em nos transformarmos naquilo que nós estamos estudando. E essa é a ideia, de que todos nós possamos admitir esta responsabilidade e assumirmos conosco. Lembrando sempre, antes da gente começar propriamente a falar do livro, que quando a gente se propõe a estar numa casa de orações, numa igreja, num templo, ou mesmo aqui no Centro Espírita, nós ficamos expostos a energias, ficamos envolvidos por bênçãos que a gente nem imagina. São energias capazes de penetrar no nosso íntimo, percorrer a nossa corrente sanguínea, fortalecer cada célula que existe dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo,
e nos curar de alguma enfermidade física, se por acaso tivermos. Mais do que isso, estas bênçãos e estas energias que vão simplesmente se propagar dentro de cada um, trazidas pelos mensageiros de Jesus, irão fortalecer as nossas emoções, o nosso desejo de sermos melhores a cada dia, e isso vai fazer com que a gente saia daqui mais leves, mais tranquilos e mais confiantes. Eu desejo isso para mim e para cada um de vocês nesta noite, que assim seja. Bom, e além de responsabilidade, é uma alegria imensa podermos tratar deste assunto que nós vamos tratar. É uma alegria imensa podermos estar vivendo nesta época aqui na terra. Por que eu digo vivendo nessa época aqui na terra? Quando nós vivemos lá no passado, nós tínhamos essa linha de raciocínio, nós tínhamos essa inteligência aguçada e apurada que temos hoje, porque o Emmanuel começa no capítulo a falar de inteligência. Claro que não. Lembra quando a gente vivia lá na época das cavernas? A gente não lembra, não lembra. Mas vivíamos lá na época das cavernas. Qual que era a nossa preocupação naquela época? Comer. Alguém falou assim, comer, né? Porém, continua sendo até hoje, com uma pequena diferença. Naquela época lá, essa praticamente é a nossa preocupação maior, arrumar comida e mais, sobreviver. Alguém falou baixinho, sobreviver. A nossa pretensão era arrumar comida, cuidar da gente sobreviver e ter um pouco do quê? De saúde. É claro que a expectativa de vida lá naquela época era muito baixa, muito pequena, porque era fácil arrumar comida naquela época? De maneira alguma, era super difícil, tanto que nós, enquanto morávamos lá, né, enquanto vivíamos lá naquela época, a gente nem residência fixa a gente não tinha, a gente vivia mudando de lugar. Por quê? Ia num lugar, tinha comida, a comida acabava, o que a gente fazia? Ia para outro lugar, né? A gente vivia assim, migrando, atrás de animais, atrás de comida, atrás de grãos, para nos alimentarmos. E aí sabe o que foi acontecendo? Foi acontecendo o seguinte, a gente montava os acampamentos, né? Isso daí já, aqui ó, bem mais um pouco aqui acima, já na era dos sapiens. Aí o que acontece? A gente montava os acampamentos e enquanto tinha comida ali, a gente ficava por ali. Então, usando a nossa inteligência e o nosso raciocínio, sabe o que acontecia? A gente montava o acampamento e ia procurar comida, ia procurar grãos, né, para a gente se alimentar. Então a gente saía, aí ia lá, achava aquilo, colhia aquilo que a gente achava e trazia para onde? Para o acampamento, para onde a gente ficava, para as cavernas, onde a gente habitava, né? Saía, caçava algum animal, trazia para lá para comer. E aí sabe o que nós começamos a perceber? Que de tempos em tempos tinha que mudar de local, porque a gente explorava toda aquela área lá, né? Aí nós começamos a perceber o seguinte, que onde a gente pegava os grãos e carregava os grãos ia caindo, um pouco do grão ia caindo na beirada do caminho. Sabe o que acontecia? Na próxima exploração nossa, os grãos lá onde a gente tinha deixado cair. Aí o que nós começamos a entender? O que nós descobrimos? Opa, espera aí. Se eu pegar um punhado de grãos e jogar, né, tirar um pedaço aqui de terra, deixar no jeito aqui, e jogar uns grãos aqui, vou para outro campo. Quando acabar a comida lá e eu voltar para cá, o que vai acontecer? Vai ter muito mais comida, né? Olha só a utilização da nossa inteligência. E aí o que nós começamos a fazer? Começamos a pegar áreas maiores de terra e jogar mais grãos. O que acontecia? Na próxima exploração, mais grãos para a gente. Sabe o que nós começamos a descobrir? Que a gente não precisava mais mudar de endereço, não precisava mais mudar de lugar, era simplesmente a gente jogar grãos numa área maior. E tem mais, quando os grupos em que nós vivíamos naquela época, eram pequenos, então a gente precisava também não só de grãos, a gente se alimentava de animais. E aí lá uma vez ou outra, o que nós descobrimos? Que se a gente
na hora de buscar esses animais, na hora de caçar os animais, né? A gente encurralasse esses animais num lugar onde eles não tinham como sair, o que acontecia? Era muito mais fácil a gente conseguir alimento, não é assim? A gente não vê isso até hoje na cadeia alimentar dos animais? Por exemplo, os botos, os golfinhos, quando eles vão se alimentar, as baleias, como é que fazem? Simplesmente eles acham a comida, cercam a comida e depois atacam. Não é assim? Lá a gente também fazia isso. E aí nós descobrimos que quando a gente encurralava, era mais fácil pegar o animal. Espera aí um pouquinho, vamos usar a inteligência. Se está muito difícil desse jeito, se eu encurralar esses animais, porém, não capturá-los todos, o que eu consigo fazer? Eu consigo, da mesma forma que eu tenho grão, eu consigo ter carne. Qual que é a minha chance de sobreviver? Maior, não é assim? E aí nós começamos a fazer isso, usando a inteligência, despertando o raciocínio, e nós começamos a fazer assim. Porém, se o grupo era pequeno, para cercar um grande número de animais, era mais difícil. Então o ideal seria que a gente tivesse mais pessoas para fazer isso, e nós começamos a crescer em números de associados. Nós começamos a nos associar, crescer os núcleos de sobrevivência e de convivência, e começamos a crescer. Era assim que a gente fazia lá. E eu fico imaginando essas mulheres, todas vocês que eu estou vendo aqui hoje. Olha, umas com o cabelinho arrumadinho, bonitinho. Imagina você lá na época das cavernas, correndo atrás de um cabrito. Pega, cerca, aqueles cabelos tudo encebado. Pá. Um corinho de animal assim na frente. Só, igual os índios usam, né? Ainda tem índios por aí que usam. Aquele corinho de animal na frente assim, só, correndo. Os homens sem nada. Tudo peladão correndo. Imagina. Você se vê assim? Pergunto para vocês. Vocês gostariam de ainda estar assim? Quem abre mão do secador de cabelo aqui? E na hora de fazer a comida? Eu fico imaginando vocês com um feixe de lenha nas costas assim. Porque lá naquela época a gente era mais inteligente, os homens. Porque a gente mandava as mulheres fazer isso aí. Vai lá pegar lenha, e as mulheres que iam, né? Mas hoje não, a gente não dá mais. Se eu chegar e falar qualquer coisa assim atravessado para minha esposa, eu estou perdido, estou lascado. Vocês estão pensando que é mentira? Olha para minha testa. Eu estou brincando. Mas aí, vocês não se imaginam hoje sem chapinha, sem shampoozinho no cabelo, não se imagina sem essa roupinha que a gente usa, né? Melhorou bastante, não melhorou? Muito. Não da época das cavernas, melhorou muito de 2 gerações atrás. Nossos avós tinham isso? Tinha todo esse benefício que nós temos hoje? Não tinham. Era bem diferente, não era? E aí eu pergunto para vocês, quem daqui quer voltar atrás e viver 2 gerações sem nada disso? Naquela época, a gente corria atrás dos animais lá com um pedaço de pedra, com um pedaço de pau. Depois foram inventando as armas por conta da inteligência, né? As armas brancas, a pólvora, aí a gente não precisava correr mais, dava um tiro, pá, morria o animal. Aí começou a ficar difícil, começou a ficar pesado, nós começamos a arrumar um jeito de carregar isso num carrinho, depois nós começamos a achar que as distâncias para a gente andar estavam muito compridas, aí nós inventamos o carro, a bicicleta, aí nós começamos a achar que estava muito difícil ir até a casa da pessoa para conversar com ela, aí nós inventamos o telefone, estava duro para manter a lanterna acesa lá, o pau queimando na fogueira, lá da época das cavernas, fizemos depois as lamparinas, aquelas coisas, aí chegamos hoje na eletricidade. Quem daqui quer voltar atrás e viver na época da lamparina de novo? Levanta a mão aí, gente, pelo amor de Deus. Ninguém? Mas vocês estão difícil, hein? Está muito difícil. E aí nós viemos crescendo, e ninguém quer voltar. Ninguém quer voltar no tempo. Ninguém quer voltar a viver peladão mais na selva aí. Isso sem contar o seguinte, hein? Sem contar o seguinte. Imagina o tanto de mosquito que não tinha. Pernilongo, né?
naquela época, os homens davam graças a Deus por ter mais pelo do que as mulheres. É porque o pernilongo, se tiver muito pelo assim, ele não consegue sentar em você. Então aqueles homens eram nós, né, na época. Se eu estivesse vivendo lá como homem, era tudo peludão assim. Aí os pernilongos chegavam em nós, aí a gente só fazia assim, mostrava a mulher. Vai lá. O que os homens estão fazendo hoje? Depilando, estão arrancando todos os pelos. Porque a gente tem roupa, tem repelente, não precisa mais de ter pelo. Naquela época era bom. Hoje, ó, esses nadadores, principalmente nadador, tem um pouco de cabelo na cabeça só. E olha lá, tem uns que rapa tudo. Você não acha cabelo no cara, só no cílio, né? Olha só como a coisa está vindo, como a coisa está evoluindo, como a coisa está melhorando. E nós fomos aumentando os nossos contratos sociais, nós fomos aumentando as pessoas que viviam do nosso lado. E aí nós fomos crescendo. E automaticamente, diante de tudo isso, atingimos uma coisa que todos nós queremos: a alegria e a felicidade. Correto? Tem gente que fez assim para mim, ó. É para fazer isso mesmo. Porque, cadê o benefício da alegria e da felicidade? E eu pergunto para vocês, quem é que estava preocupado com alegria e felicidade lá naquela época? Quem? A nossa preocupação era ter comida, a nossa preocupação era se manter, a nossa preocupação era só ter um pouco de saúde. A gente não se preocupava com isso. Não precisamos ir muito longe. Não precisamos ir muito longe. Há 2 gerações atrás, que mulher que se preocupava tanto com felicidade? Ela nem podia preocupar com isso. 2 gerações eu estou falando, hein? 2. Coisa de 100 e poucos anos atrás. Quiçá 50 anos atrás. Sabe por quê? Porque existia muita falta de raciocínio também. Porque os homens começaram a achar, porque tinha um pouco mais de força física, achavam que eram o quê? Superiores. E sabe o que eles faziam? Escravizavam as mulheres. Isso eu estou falando há 2 gerações atrás. A mulher casava, ela sabia que tipo de vida que ela ia ter. O que ela ia ter? Nada. Ela ia ser simplesmente serva do marido. O marido que ia determinar. A sociedade que nós criamos determinava isso. Mulher não podia votar, mulher não podia usar calça. Quando inventaram o carro, a mulher não podia dirigir, a mulher não podia nada. Pô, como é que ela ia querer ser feliz desse jeito? Precisava que a gente tivesse o quê? Um despertar diferente, um despertar de inteligência, para entender que a gente precisava de coisa melhor do que aquilo, que a vida não era só comer, beber, dormir e ter regalias e facilidades, que é o que nós temos hoje. Porque nós temos isso hoje. Então nós começamos a ter uma liberdade maior, e começamos a usar um pouco mais, como diz nesse livro, o nosso raciocínio, a nossa inteligência. E aí nós começamos a olhar diferente para este mundo que a gente vive, esse local que nós habitamos, a nossa casa, que é esse planeta Terra aqui. Nós começamos a olhar e perceber que existia algo além. Porque até então, o que era a Terra? Lá na época das cavernas, era simplesmente um lugar que não tinha fim. Não acabava. Depois descobriu-se que não, que tinha fim sim. Tinha uma delimitação, era quadrada. Aí depois veio um maluco lá e falou que era redonda. Ó. E o que tinha lá para cima que a gente olhava, eram deuses. Que tinha lá no céu, no firmamento. Porém, hoje nós já sabemos que não é assim. Hoje a gente avalia, e a gente tira os olhos daqui e olha para o céu, e fala assim, meu Deus, que negócio extraordinário de bonito. É chique, né? E a gente acha que nós somos o quê? Centro do universo. Nós estamos aqui, e o universo todo Deus criou para a gente olhar, para a gente admirar. Porém, nós começamos a fazer isso só agora.
Porque antes a gente nem estava aí para isso aí, não tinha nem condições de avaliar, não tinha nem condições de saber. E aí hoje a gente olha e fala assim, a gente pensa que o nosso planeta, que o nosso mundo é grande, não é? Aliás, tem muita gente que fala isso, fala, esse mundão é grande, muito grande esse mundão. O Sol simplesmente é 1,3 bilhões maior em volume. Aí a gente olha a Lua e fala, a Lua ali, 380 mil quilômetros daqui até lá. Fala, Jesus, e aquele planetinha lá que tem lá? De onde vem os extraterrenos? Não é extraterrestre, né? Os extraterrenos, de onde vem lá? Vem lá de Marte, porque a gente fala que extraterrestre só tem Marte, né? Porque quando alguém fala de seres de outro planeta, fala que é o quê? Que é um marciano, né? Vem de lá. 56 bilhões de quilômetros daqui. 56 bilhões. Quando está na sua maior aproximação da Terra. Para a gente ter noção. Lá na época das cavernas, claro, a gente não tinha condições de mensurar isso. Hoje a gente já tem. Tanto tem que nós fomos até para a Lua. Já fomos até na Lua fazer uma visita lá, ver como é que é. Inclusive na internet já estão sendo vendidos pacotes para... É verdade. Já estão sendo vendidos pacotes para excursão espacial. Quem tem muito dinheiro já pode comprar. Os caras já estão inventando umas naves aí para fazer excursão. Lá. No espaço. Sem contar, isso nós estamos falando daqui. Fora daqui, em outras galáxias, em outros mundos, existem outros planetas, outras situações, como está no livro, Canopus, né? Simplesmente tem 80 vezes mais, o brilho de Canopus é 80 vezes maior que o brilho do Sol. Vocês não acham que o Sol brilha demais? Brilha muito, não brilha? Canopus 80 vezes mais. E eu fico imaginando, tem dia que eu saio de casa, o sol me ofusca, ainda mais eu que tenho olho claro, é verde, é que eu ponho lente, porque senão fica muito bonito, eu ponho lente, essa lente assim, um castanho escuro, tá? Eu ponho lente, mas eu que tenho, a gente não sai assim no sol, às vezes ele está pino, meio-dia, 1h da tarde, assim, você faz até assim, né? Usa óculos escuros, por quê? Porque brilha demais, Canopus brilha 80 vezes mais. E vocês querem ver o negócio que eu vou perguntar para vocês, que a grande maioria de vocês aqui conhece, um negócio chamado Halley. Vocês já ouviram falar um negócio chamado Halley? Já, né? O que é o Halley? Um cometa, não é isso? Esse cometa, ele passa aqui na Terra de quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Está todo mundo falando baixinho, mas é isso daí mesmo, é por volta de 76 em 76, por volta, ele não tem exatidão, tá? É de 74, 78 anos, mais ou menos. Tem algumas pessoas aqui que já viram o Halley, né? Quem daqui já viu o Halley? Levanta a mão. Nós não vamos ver de novo. Uma grande informação. Nessa encarnação nós não vamos ver. Eu também já vi. E aí na época que fizeram eu sair no meio de uma rodovia, num dia à noite, pegando aquele negócio que a gente chamava de chapa, né? Quando fazia um raio-x, a gente chamava de chapa. Pegando uma chapa do pulmão de alguém e olhando, porque falasse, se olhar olho nu fica cego. Então a gente chegava assim. Aí você catava aquele negócio e olhava para cima. Aí você via, falava, nossa, é aquele negócio ali? Aí aquela pessoa mais entendida do que você falava, não, é o outro. Você não sabia nem o que era, mas olhava lá. Aí você viu, como é que a gente sabe que esse raio desse negócio aparece aqui nesse tempo? Porque as pessoas foram vendo e relatando, e os relatos foram entrando para a história. Então calculou-se que nesse espaço de tempo ele aparecia. Agora eu fico pensando o seguinte, eu queria contratar esse tal de Halley como meu motorista. Ô gente, ele fica 70 e tantos anos rodando por aí. Olha o tanto de coisa que tem.
não bate em nada, não tromba em nada. Pode ter certeza que na época certa ele vai aparecer de novo. Será que isso é acaso? Será que ele tem uma estradinha para andar? Ou será que existe alguma coisa muito superior que controla isso tudo? Que hoje, através de Moisés, nós aprendemos que é um só, que é Deus. Que através de Jesus, nós aprendemos que Ele é bom. E através da doutrina espírita, nós estamos aprendendo que Ele é justo. E é atrás destas respostas que nós temos que correr atrás hoje em dia. Porque quando a gente volta desse universo que é simplesmente extraordinário, com toda essa sua gama de perfeição, aí a gente volta para nós, volta aqui para o nosso mundo. Onde é que eu vivo? Quem sou eu? Quem somos? De onde é que nós viemos? Qual é o fim do nosso destino? Para onde é que nós vamos? O que é que nós estamos querendo? Volta para cá, para onde nós estamos. Nós queremos o que hoje? Nesse universo todo, que o Emmanuel relata, nesse livro, no roteiro, qual que é o nosso papel? Onde é que nós nos encontramos? Para e pensa na sua vida. Com quantas pessoas você se relaciona hoje? O que é que você tem vivido desse universo do qual você faz parte? Como é que você tem encarado tudo isso? Porque a nossa vida e a nossa convivência é muito pequena. Quantas pessoas tem na sua família? Se você juntar a tua família inteira, consanguínea, e for de 50 pessoas, é muito hoje. Porém, você convive, rotineiramente com umas 10. Mais o pessoal do teu trabalho, e mais algumas pessoas do teu convívio social. E como é que é essa convivência? Como é que a gente faz para conviver? Porque hoje, nós não temos mais que sair caçando animais. Nós não temos mais que sair deliberadamente explorando o meio ambiente. Pelo contrário, nós chegamos num nível de raciocínio hoje, que a nossa preocupação é em preservar esse meio ambiente. E nós estamos vendo isso, as pessoas se preocupando de uma outra forma. Antigamente a gente pensava que o nosso corpo físico, ele ia estar bem se a gente só se alimentasse bem. Hoje nós percebemos que não, que além de se alimentar bem, nós precisamos do quê? Exercício físico. Fechou? Não fechou. Para a gente cuidar do corpo físico, a gente aprendeu o quê? Precisa se alimentar bem, precisa ter exercício físico, mas precisa ter uma condição emocional compatível para estar bem. E a nossa condição emocional? Está adequada? Edinho, como é que eu faço para saber? Simples, dá uma olhada no teu mundo, nesse que a gente vive todo dia, e percebe como é que você tem convivido, porque nós fomos desenvolvendo nesse tempo, ganância, orgulho, vaidade, porque a gente queria ter mais que os outros, ser melhor que os outros, ser mais bonito que os outros, ser mais inteligentes que os outros, porque aí a gente ia estar bem. Porém, nós descobrimos que isso não funciona, porque quando você quer isso, você passa a fazer o que com os outros? Exigir. Você exige demais dos outros, para achar que você é daquele jeito, e nós simplesmente agredimos aquele do nosso mundo. Que tamanho que é o nosso mundo? Um cisco perto do universo. As pessoas que a gente convive é um cisco, não é ninguém. Mas Edinho, minha família tem 100 pessoas, que tenha 200, que tenha 200, só, nesse planeta,
nessa nossa casa aqui, planetária, nós estamos em 7 bilhões. 7 bilhões. E você convive com 50, você acha que é muito? Então chegou o momento da gente começar a se questionar. Porque hoje não adianta mais se alimentar bem, não adianta a gente sobreviver e não adianta a gente ter saúde. Nós queremos também a felicidade. E aí nós descobrimos, quando a gente começa a olhar para tudo isso, que só tem uma coisa que pode nos levar a ela. É a transformação da nossa inteligência. Ir além desses princípios que nós criamos. Ir além desse preconceito que nós criamos. E nos livrarmos de tudo isso. Porém a gente tem medo. Nós temos medo. A gente não quer pisar fora da cerca. A gente quer continuar preso a estes conceitos, a estes preconceitos, preso à nossa ambição, preso à nossa vaidade, preso à nossa preguiça. Eu costumo falar assim que nós somos muito parecidos com bois. Fala, nossa, em comparação chula. Mas prestem bem atenção. Como é que os bois são criados? Simplesmente, eles são criados dentro, vem mudando com o tempo, né? Mas até pouco tempo atrás era uma cerca com 4 fios de arame, 4 fios de arame, que tinham as pontinhas assim, chamava arame farpado. Muitos de vocês conhecem, né? Por que era daquele jeito? O boi, se ele encostasse, dava uma espetadinha no couro dele. Então o que ele fazia? Ele encostava no arame farpado e saía fora. Ele estava ali dentro com pasto seco, dividindo aquilo com um monte de outros bois, não tinha comida, porém do lado de lá da cerca, pasto dessa altura, lindo, maravilhoso. Por que é que ele não sai de lá de dentro e vai comer a grama do lado de fora boa? Porque ele não tem inteligência. Porque se ele tivesse inteligência, ele ia perceber que 4 pauzinhos daquele, com 4 fiozinhos de arame, jamais poderiam sustentá-lo dentro daquele cercado. Ele simplesmente, e outra coisa, depois mudou, depois esse cercado não tinha mais o fio de arame com espetinho, passou a ser fio de arame liso, que era para não estragar o couro do boi. Aí que melhorou. Imaginem vocês um boi, um só, de uns 20 toneladas mais ou menos, não, vamos diminuir a tonelada, não precisa nem isso, de 10 toneladas, um boi de 10 toneladas, ali, é muito ainda? Caramba, meus boi tão grandes, viu? Não estou dando muita comida para eles. Bom, 1 tonelada, tá bom? 500 quilos. Tá louco, vocês não estão deixando meus boi engordar, gente? Vamos diminuir o boi, então. É igual outro dia, eu fui contar uma história pro cara. Falei, não, aí eu falei assim, não, vamos lá caçar. Aí o cara falou assim, mas você tinha arma? Eu falei, tinha uma espingarda lá. Boa, o cano era dessa grossura assim, ó. Ele falou, então não era espingarda, era canhão. Aí eu falei, não, era assim, ó. Ele falou, ainda é canhão. Eu falei, não, era assim. Ele falou, mas aí você destrói o bicho. Aí eu fui diminuindo o cano da espingarda. Até ele descobrir que eu era mentiroso. Agora que vocês estão fazendo a mesma coisa, meus boi não podem ter todo esse peso, gente. Mas imagina um boi com 500 quilos, que vocês querem só 500 quilos. Se ele chegar naquela cerca, encostar na cerca, com 500 quilos que seja, o que vai acontecer? Encostar e soltar o peso assim. Vai derrubar a cerca inteira. Ele está livre e liberta os outros bois. Não é assim? Agora, por que ele não sai de lá? Ele não sabe disso. Ele não sabe. E aí ele fica preso lá. Sem capim, sem água, sem nada. Porque se ele soubesse, ele pulava fora. E é isso que acontece com a gente. Se nós tivéssemos a noção do poder que nós temos, da força que nós temos dentro de nós, a gente não ficaria preso a esse tipo de preconceito. E quando a gente percebe isso, a gente tem medo. Porque muitos bois pulavam a cerca, não pulavam? E quando ele pulava a cerca, o que acontecia com ele? Couro, catava lá, ó. Tem até um termo que eles falam assim, apanhei igual vaca na horta. Não era assim?
A vaca entrava na horta para comer alface, olha que delícia. Apanhava e tirava, né? A gente também tem medo. Nós temos medo neste mundo de sermos diferentes. Então a gente fica preso naquelas amarras que nós mesmos, enquanto sociedade, criamos. Todos nós já temos desenvolvido dentro de nós bondade, porque nesse tempo todo nós não só adquirimos coisa ruim, não. Nós temos muita coisa boa. E mais, nós estamos aqui, nesta terra, preparando esse ambiente para uma coisa muito maior, que é onde nós vamos ter muito mais alegria, muito mais felicidade. Nós estamos nesse momento, porque o Emmanuel, através do Chico, no livro Plantão de Respostas, no volume 2, ele afirma que em 2057, o mundo de regeneração estará instalado sobre a Terra. A grande maioria de nós vamos estar lá. Significa que nós é que temos que providenciar isso. Nós é que temos que nos libertar destas amarras, perceber o valor que nós temos e buscarmos o tal e tão falado amor. Nós temos medo do amor. Nós temos medo de falar para as pessoas que a gente ama. Nós já sabemos disso. Nós temos isso dentro de nós, porque nós já aprendemos, porque a nossa inteligência já está fazendo com que a gente enxergue isso, mas nós temos medo. Nós não queremos. Porque o amor traz uma responsabilidade imensa para cada um de nós, porém, nos traz alegria. Nos traz a felicidade. Mas nós temos medo do amor, porque nós temos medo igual o boi que pula cerca. Aquele que pula cerca e vai lá para fora, apanha. E se nós começarmos a cultivar o amor, nós sabemos que nós vamos apanhar também. Apanhar de que jeito? Alguém vai vir bater na gente? Não. Não é assim. As pessoas vão simplesmente tentar nos enquadrar nos conceitos, nos preconceitos e naquilo que se viveu até hoje. Uma pessoa que perdoa é o quê? Tonta. Uma pessoa que serve é o quê? Idiota. Uma pessoa que se coloca à disposição é o quê? Escrava. Edinho, não estou entendendo o que você está falando. Simples. Simples. Muito próximo da nossa família lá, aconteceu um caso há um tempo atrás, onde uma moça traiu seu marido. Dentro do conceito, do preconceito, das regras dispostas por nós para convivermos nestes grupos que foram aumentados desde a época da caverna, o que tinha que fazer? Hoje. O que tinha que fazer? Estou falando de hoje. O que a gente propõe? Se acontecesse com vocês, o que é que você faria? Porque eu estou falando que é de alguém lá. E se acontecer com você? Se a tua esposa te trair? Se a tua namorada te trair? O que é que você faz? Hoje, a gente fala assim, eu largo, não quero ver ela pintada de ouro nunca mais na minha vida. E foi o que o rapaz fez. Por que eu digo no dia de hoje? Porque há 2 gerações atrás, não era essa a regra. Há 3 gerações atrás, não era essa a regra. Se isso acontecesse, o que a gente tinha que fazer? Isso. Podia matar que o cara não ia preso ainda. Olha como nós estamos melhorando. Olha como nós estamos evoluindo. Olha como dentro de nós já tem coisa boa. Precisa desenvolver um pouco mais. Mas nós já estamos melhorando. E simplesmente o rapaz largou. E aí, todos nós, muito espíritas, né, que somos, diante de um fato desse, a gente faz uns comentários mais ou menos assim, lamentável o que aconteceu. Coitado daquele casal, uma moça tão boa, família boa, tão prendada. É assim que a gente comenta? Ó, desce além que eu não posso nem falar aqui o que a gente fala, né? Porém,
o rapaz resolveu perdoar e trouxe a moça para dentro de casa de novo. O que ele é? Eu não posso falar o que a gente fala aqui não, mas é aquilo lá, é o que resolveu ir além, é o que resolveu pular cerca, é aquele que resolveu falar assim: não, eu estou aqui para isso mesmo, eu não sou dono dela, eu perdoo, quero essa pessoa do meu lado, vou dar uma nova chance. Deus nos dá novas chances, mas nós não aceitamos esse tipo de coisa. A sociedade não aceita quando a gente quer se tornar uma pessoa melhor, nos cobram para que a gente não seja assim. Se você encontra algum pedinte na rua, ele chega e pede alguma coisa para você: me dá um dinheiro aí, porque eu preciso comprar uma comida, e você está com alguém do seu lado, e você enfia a mão na carteira, enfia a mão no bolso, e arranca R$1 e dá para a pessoa. 2 passos depois, a outra vira para você e fala: eu não dou. Você sabe o que ele vai fazer com aquele R$1? Como é que ela sabe? Não é assim? Você está tentando se tornar uma pessoa melhor, a pessoa fala assim: não, e ele vai tomar uma pinga com aquele R$1, e daí? Não é problema seu. Uma vez eu vi uma palestra do professor Rodrigues aqui, ó. Toda vez que te pedirem um dinheirinho, alguma coisa, aliás, ele deu a dica para a gente, ele falou: anda no seu carro com algumas moedas, com algum dinheiro, toda vez que alguém chegar perto do seu carro e te pedir, dê. Aí na época alguém questionou com ele aqui: e se ele for usar droga? Falei: não é problema seu, dá para ele. Mas por que eu vou fazer isso? O Rodrigues falou assim: porque aí ele vai sair muito feliz de perto de você, e vai jogar uma energia positiva em você, e você vai ficar bem. Faça isso. Aliás, teve um amigo meu uma vez, aconteceu isso com ele. Ele pegou, o cara chegou para ele, pediu dinheiro, ele pegou R$1 e deu 2 passos, o outro virou e falou assim: rapaz, você não devia ter dado não, sabe que ele vai fazer com esse dinheiro, né? Vai tomar pinga. Falou: será? Certeza. Aí ele pegou e virou para trás e chamou o cara, falou: não vai tomar pinga com esse R$1 que eu te dei não, hein? Sabe o que o cara falou para ele? Não, eu vou comprar uma fazenda com esse R$1 aqui. Ué, o cara faz o quê? Né? Vou comprar uma fazenda com esse R$1. Nós não estamos falando aqui do outro, nós estamos falando de nós. Nós é que temos que incorporar isso em nós. Não importa o que os outros vão pensar. Nós estamos aqui, eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui que vieram juntas para cá, que vieram juntas, que são próximas. Vocês já se falaram entre si? Muitas já, que se amam hoje. Já virou um para o outro e falou assim: eu te amo, deu um abraço, abraçou, está vendo? Esse está pulando a cerca, no bom sentido. Eu também estou pulando a cerca. Hoje de manhã, eu fui chamado de homossexual. Achei lindo, né? Porque é uma das maneiras com que a gente acha para agredir o outro, como se um homossexual não fosse um ser humano igualzinho a gente, o mesmo corpo, mesmo sentimento, mesmas dores, e acima de tudo, buscando a mesma coisa, que é a gente ser feliz. Sabe por que eu fui chamado de homossexual? Porque eu estava passando num lugar, tinha um vaso de flores, aliás, eu dei uma dica já, deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Corta um pouco aí a filmagem agora. Porque assim, quando a gente namora, a gente é muito galanteador, né? A gente quer agradar a pessoa, fazer a pessoa ficar apaixonada por nós. Então a gente faz de tudo, né? O homem, né? Então ele dá flor, dá essas coisas, e agrada, não sei o quê. Depois quando a gente casa, isso fica escasso. É só em datas mais importantes, que tem uma florzinha, e olha lá! Aí inventaram o tal do WhatsApp. Eu falei: eu vou fazer esse trem ficar bom. Então quando eu passo perto de alguma flor muito bonita, alguma coisa, sabe o que eu faço? Tiro uma foto e mando para minha esposa: amor, vi essa flor, lembrei de você, estou mandando para você, de graça. Essa parte tira daí, tá? E tá aqui, ó, se alguém quiser ver, tem no meu celular várias, e eu tenho a de hoje de manhã, eu passei, tirei, tinha uma flor muito bonita,
eu tirei uma foto dessa flor e mandei num grupo que a gente tem, porque todo mundo tem grupo do WhatsApp, e mandei no grupo para todos. Não demorou, alguém tentou me agredir, né? Falando que você é um homossexual. Eu adorei. Porque toda vez que acontecer isso com você, significa que você está pulando a cerca. Significa que você está querendo ser diferente. Tem gente da minha família que fala assim: por que você não pega um colchão, uma cama e leva lá para o centro espírita? Mora lá, vive indo no centro lá, fazer as coisas no centro. Eu adoro, porque é o sinal de que eu estou pulando a cerca. E é isso que o Emmanuel fala para a gente nesse livro. Seja diferente. Nós estamos construindo um mundo muito melhor. E nós precisamos de pessoas assim. Claro que eu não estou dizendo isso para dizer para vocês que eu sou bom. Não, longe disso. Mas algumas coisas eu já estou procurando fazer. E a ideia é que todos nós possamos deixar fluir todo esse amor que existe em nós. Nós temos ele aí dentro. Quer ver? Quer ver como a gente tem? Olhem uns para os outros e diga: eu te amo. Olha aí, fala. Isso, tem gente até beijando. Fala assim, olha só, fala para mim que você me ama. Eu também te amo. E a gente tem que amar mesmo. E a gente não tem que ter vergonha de falar não. E quando a gente pensar assim: uns eu amo, outros eu não amo, ame aqueles que você acha que não ama, porque é aqueles lá que vão te ajudar. São eles que vão apontar suas falhas. São eles que vão falar onde que você está errando. E eles são os desafios da tua vida. Porque os outros são fáceis. Foi assim que Jesus falou. São os nossos desafios. Não tenhamos medo. Nós já descobrimos que é só através do amor. E Jesus já veio falar isso lá atrás, hein? Jesus já veio falar lá atrás para a gente, que a gente precisava amar. Hoje a doutrina espírita escancara na nossa frente o amor. Então que nós não tenhamos medo disso. Viva o amor todo dia. Fale do amor todo dia. Propague o amor dentro de você. Porque ele fala lá que esse despertar da inteligência e do raciocínio é dentro de cada um de nós. Não é de todos, mas é dentro de cada um. Permita-se descobrir isso. Estude, viva e assim o faça. Passe a buscar dessa forma. Porque no final do capítulo, sabe o que ele diz? Que a espiritualidade superior potencializa todos estes que buscam viver desta forma, ampliando o seu universo de amor no seu círculo, transmitindo isso para aqueles mais distantes e contribuindo para que esse universo gigantesco, que a gente ainda não consegue mensurar na sua totalidade, você possa dar a sua contribuição. Porque lá no livro, ele fala que em uma gota d'água tem vida. Numa gota d'água. Imagina nos seres que nos cercam. E eu vou fazer só mais uma pergunta para vocês. Da mesma forma que a gente não queria estar vivendo mais na época das cavernas, da mesma forma que a gente não queria estar vivendo com os cabelos todos arrepiados, todos encebados, e nem andando pelado no meio do mato, tomando picada de mosquito. Quem daqui vai querer chegar lá em 2057, ou na próxima encarnação que seja, e querer voltar a viver do jeito que a gente vive hoje, quando a gente denotar o tanto de amor, tanto de crescimento e tanto de bondade que a gente tem do nosso lado? Quando a gente olhar e perceber que existem pessoas extremamente felizes do nosso lado, porque amam, e a gente conservar dentro de nós todas estas imperfeições
que nos prendem cada vez mais dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Da mesma forma que é um tédio a gente imaginar que nós já vivemos lá na época das cavernas, comendo bicho cru, vai ser um tédio a gente chegar lá e olhar para trás e falar assim: um dia eu tive todos esses defeitos. Como hoje a gente diz assim: graças a Deus que nós conseguimos chegar até aqui, melhorando cada vez mais, que lá no futuro, que é para onde nós estamos indo, quer a gente queira ou não, nós possamos olhar para trás e falar assim: graças a Deus que eu mudei junto com essa leva de espíritos de boa vontade, com a ajuda da espiritualidade superior, simplesmente praticando aquilo que Jesus pediu para eu fazer. Que nós todos possamos nos tornar simplesmente mensageiros do amor de Jesus. É o que eu desejo para mim e para cada um de vocês nessa nossa jornada terrena, e com muita gratidão a Jesus, à misericórdia divina, por estarmos fazendo parte desse processo, por estarmos encarnados aqui hoje com essa oportunidade. Muito obrigado a todos.